Bom, pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a poluição atmosférica, o aquecimento global e as consequências desse processo. Bom, o aquecimento global, que é muito falado recentemente, é causado pela emissão de gases, chamados gases de estufa, que aumentam a retenção de calor da atmosfera, né? Entre as causas que vão promover o aquecimento global, o agravamento do efeito estufa, nós vamos ter a poluição do ar, devido à queima, principalmente dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás, e também a questão de queimadas contribui para isso, e o desmatamento para fins agropecuários. A agropecuária, a pecuária, a criação de animais, além do desmatamento de grandes áreas, também de florestas, são destinadas também ao cultivo de produtos agrícolas. E a própria criação de gado contribui também para a emissão de gases. Então a agropecuária é um grande contribuinte para a elevação das temperaturas do nosso planeta e promover o chamado aquecimento global. Esses gases, por sua vez, eles vão intensificar o processo do efeito estufa e assim aumentar as temperaturas globais, médias globais. Como consequência, nós temos desse processo de aquecimento, nós vamos ter aumento da temperatura do nosso planeta, provocado justamente devido à maior retenção de calor. Com o aumento da temperatura média global, nós vamos ter um derretimento das geleiras, tanto nos polos como nas altas cadeias de montanha, principalmente nos polos. Essa água tende a correr para os oceanos, elevando assim o nível dos oceanos e inundando, alagando algumas áreas litorâneas ou costeiras. Um país como a área da Holanda será bastante prejudicada, já que são regiões bem próximas ao nível do mar e algumas até com altitudes inferiores ao nível dos oceanos. Então, ao aumentar o nível dos oceanos, essas áreas tendem, muitas áreas costeiras tendem a ficar submersas. A queima dos combustíveis fósseis vai agravar o chamado efeito estufa com a emissão do dióxido de carbono, que é resultado da queima de combustíveis fósseis. Os dois países que produzem mais esse gás de estufa, nós temos aí a China, em primeiro lugar, e os Estados Unidos. Durante muito tempo, os Estados Unidos foi o maior poluidor, mas devido ao crescimento e desenvolvimento industrial da China e seu crescimento econômico, a China ultrapassou os Estados Unidos na questão de emissão de dióxido de carbono. Bom, como funciona o efeito estufa? O efeito estufa, aqui nós temos dois exemplos, um efeito estufa normal, natural, porque o efeito estufa é um fenômeno natural, ele é fundamental para a existência de vida na Terra, porque ele mantém as temperaturas médias do nosso planeta, permitindo assim a existência de vida. Então, se não fosse o efeito estufa, nós tínhamos variações de temperaturas muito grandes entre dia e noite, e a temperatura média geral impossibilitaria a existência de vida, Então, portanto, o efeito estufa é fundamental para a existência de vida na Terra. O problema é o agravamento, que nós estamos vendo nesse outro gráfico aqui, nessa outra imagem. O agravamento do efeito estufa é resultante da queima desses combustíveis fósseis e da emissão de dióxido de carbono. Então, como funciona o efeito estufa natural, normal, que é fundamental para a vida? Ele recebe parte da radiação emitida pelo Sol e o calor, a energia liberada pela superfície do planeta, e ela devolve parte dessa energia, e parte desse calor também é dissipado, mandado de volta para o espaço. Com a emissão de gás carbônico e com a emissão do dióxido de carbono e o agravamento desse efeito estufa, a atmosfera vai ter uma quantidade maior desses gases que vão reter. Percebam que agora o calor que antes era para ir embora não vai mais, fica preso aqui, Esse calor, esses gases que vão aprisionar, ou seja, vão segurar esse calor aqui na superfície. E por que esse calor ele fica
retido? Porque os gases eles são transparentes, eles vão permitir a entrada do Sol, aquecer a superfície, mas o calor vai ser retido por esses gases, ou seja, o agravamento do efeito estufa vai reter uma maior quantidade de calor do que deveria reter, aumentando assim as temperaturas. Para a gente entender com mais facilidade, imagine que você está dentro de um carro, né? Quando o sol, os vidros do carro permitem a passagem dos raios, né, solares que vão atingir as superfícies internas do automóvel. Então o calor parte vai sair, parte vai ficar aprisionado ali, né? Só que no momento em que a gente fecha os vidros do carro, né, você vai ter um aumento da temperatura dentro desse carro, porque os raios vão continuar passando pelos vidros, já que são transparentes, mas o calor não vai conseguir sair. Então imagine que o carro com os vidros fechados, nós teríamos aí o que acontece com o agravamento do efeito estufa. Você tem uma retenção de calor, porque a atmosfera, né, os gases transparentes permitem a passagem dos raios solares, mas não permitem a saída do calor então produzido, aumentando assim a temperatura. No caso normal, nós teríamos parte retida, que equilibraria a temperatura do nosso planeta, e parte voltaria. Então, temos que pôr em mente que o efeito estufa é fundamental para a vida. Agora, o agravamento dele, devido às ações humanas, intensificadas a partir da Revolução Industrial, é que acometem que elevam essa temperatura e o efeito e o aquecimento global, que nós temos algumas imagens aqui, né, que vão promover, que são consequências do efeito do aquecimento global. Aqui nós temos esses três fenômenos aqui, porque uma das consequências do efeito do aquecimento global também são os fenômenos atmosféricos adversos, né? Nós vamos ter intensidade de seca em algumas áreas, né? Algumas regiões vão chover, tempestades, furacões, então isso vão ser mais constantes. Esses fenômenos que não seriam muito comuns, eles passam a ser a ocorrer com mais intensidade e com mais frequência, tanto de seca como de furacões e de tempestades. Tá? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho.